Hoje eu vou te dar várias dicas super simples e práticas para você vencer de uma vez por todas a compulsão alimentar. E aí pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se não for pedir muito, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e também assina o sininho de notificações para assim você não perder nenhum vídeo que sair, que vai vir muita coisa boa, muita informação por aí, eu prometo que você não vai se arrepender. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre compulsão alimentar e sobre como combater esse mal aí que vem afetando muita gente nesse período que a gente está vivendo. Então vamos começar caracterizando aqui a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma desordem alimentar e estima-se que cerca de 2% da população mundial é acometido por ela. As desordens alimentares, elas são meio que problemas relacionados à comida, a meio que a relação, entre aspas, que as pessoas têm com a comida. E muitas das vezes elas escondem coisas muito sérias, tipo um trauma de infância, um término de relacionamento, e após esses episódios aí de trauma é que surge a compulsão alimentar. Então muitas vezes a compulsão alimentar ela esconde algum motivo, alguma razão muito séria pela qual ela está acontecendo. Alguns exemplos aí que a gente tem de desordem alimentar: anorexia, bulimia, ortorexia e dentre muitos outros. E como eu falei, esse período que a gente está vivendo, né, a quarentena, privou a gente da nossa rotina. E querendo ou não, a nossa rotina gera sim muito prazer. Por mais que a gente tenha diversos problemas e tudo mais, é a nossa rotina, é o que a gente estava acostumado a fazer. E quando a gente é privado disso, a gente é privado de sair de casa, de ir na academia, de poder ir no supermercado. Enfim, toda a nossa rotina mudou. E essa privação da nossa rotina justamente causa uma falta de significado. A gente acorda meio que sem saber o que fazer, para onde ir e tudo mais. E então a gente fica querendo buscar refúgio em algum lugar. Para muitas pessoas, esse refúgio pode ir no álcool, no cigarro, nas drogas, enfim, seja lá o que for. Mas para muita gente, esse refúgio, esse acolhimento para um momento de desconforto que a pessoa está vivendo, vem na comida. E é justamente aí que vem a famosa compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é você ter vontade, você ter desejo de comer alguma coisa. Isso aí é simplesmente o que o nome falou, é desejo, é vontade, você comeu, você se sacia. A compulsão alimentar é muitas vezes a pessoa ela nem está com fome, mas ela abre a geladeira, ela vai no armário e come até passar mal, ou ela passa mal, mas mesmo assim ainda continua comendo. E junto com isso aí, depois do episódio, vem sensação de culpa, vem sensação de impotência por você meio que ter perdido a guerra para um pote de sorvete ou um pacotinho de salgadinho, alguma coisa desse tipo. Então é muito interessante a gente saber diferenciar o que é vontade de comer besteira, o que é vontade de comer alguma coisa saborosa, com a compulsão alimentar de fato. Mas beleza, a gente já caracterizou o que é compulsão alimentar, a gente já entendeu o que é uma desordem alimentar. Agora eu vou te dar algumas diquinhas muito simples, muito práticas que você vai poder fazer assim que acabar esse vídeo e que vai te ajudar muito a você superar esse problema que é a compulsão alimentar. Primeiro de tudo é entender o motivo dessa compulsão. Igual eu falei, a sua compulsão ela pode esconder muita coisa. Ela pode esconder um trauma seu que você teve recentemente, ela pode esconder algum medo, alguma frustração que você tem. Se você estiver vivendo uma fase ruim no trabalho, uma fase ruim na sua família e tudo mais, você vai querer sentir prazer de algum lugar. E muitas vezes esse prazer, como eu já falei também, ele vai vir da comida. E não sou eu, não é o nutricionista, não é o personal trainer, não é seu amigo, não é ninguém que vai conseguir definir isso da melhor forma. A melhor pessoa, o melhor profissional ou os melhores que vão conseguir definir, te ajudar aí, vão ser o psicólogo e o psiquiatra. Não é demérito nenhum você procurar ajuda profissional. Eu vou te dar um exemplo. Se você quebrou a sua perna, você vai o quê? Você vai no médico, vai engessar e tudo mais. Você está sofrendo um problema, é sim uma patologia, então você tem que procurar ajuda médica. Então procure um psiquiatra ou um psicólogo para você poder fazer uma terapia. De repente o psiquiatra ele vai poder te receitar alguma coisa também, se for o caso. Não são todos os casos que vão requerir algum medicamento, algum manipulado, alguma coisa. Então procure esses profissionais, peça ajuda. É muito melhor você tentar combater alguma coisa com ajuda do que tentar fazer tudo sozinho e cometer erros e tudo mais no meio do caminho. Então procure ajuda. Dica número 2. Procure ter uma rotina, por mais difícil que isso pareça ser. Como eu falei, a gente está em quarentena, a gente não tem muita rotina, a gente não pode sair de casa direito, a gente está privado de muita coisa, mas é sim sempre interessante a gente ter uma rotina, a gente ter horários para comer, a gente ter horários para se exercitar, ter horários para fazer os nossos afazeres de casa, para a gente trabalhar, se for o caso, e tudo mais. Porque essa rotina ela meio que organiza o nosso horário biológico e tudo mais. Isso faz com que a gente funcione de uma maneira melhor. Então tenha sim uma rotina, tenha refeições pré-estabelecidas, se for o caso, para você comer naqueles horários certinhos e tudo mais, e dá menos chance para os episódios de compulsão.
beleza? Número 3, não se restrinja em excesso. É claro que se você estiver querendo perder peso, você vai ter que sim que se restringir a certas coisas. Não dá pra ficar comendo porcaria, não dá pra ficar fazendo refeições muito volumosas e tudo mais. Só que uma coisa que a gente repara é, por exemplo, um atleta de fisiculturismo. Ele se restringe ao máximo, ele fica com um percentual de gordura muito baixo. E o que acontece normalmente depois da competição? Acontece o rebote, que é quando a pessoa ela come, ela ganha um peso muito rápido. Isso é justamente causado pela restrição muito severa. Então não vale a pena você se restringir, por isso que eu sou tão adepto da dieta flexível, porque ela permite que você encaixe uma ou outra coisa ali, e isso vai ajudar sim a você não cair em compulsão alimentar. Ou seja, coma de tudo, coma com moderação, não se restrinja muito, nada de querer cortar muitas calorias, de fazer muita coisa de uma vez e tudo mais. Então, a dica é essa, não se restrinja. Dica número 4, faça coisas que te gerem prazer. Absolutamente todo mundo tem um hobby. Seja ver um filme, seja ver uma série, seja ler livro, seja, que nem no meu caso, sei lá, tocar violão, cantar, jogar videogame, literalmente qualquer coisa vale. Porque como eu falei, muitas vezes a compulsão vem porque a gente está buscando prazer em alguma coisa. Então se a gente faz coisas que, gerem prazer na gente, isso vai dificultar com que a gente tenha compulsão alimentar. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, o nosso cérebro libera uma série de hormônios que fazem a gente sentir sensação de prazer, de relaxamento, então tipo dopamina, serotonina, essas coisas. Então busque sim cada vez mais fazer coisas que te agradam. Esteja cercado de pessoas que te agradam, mas nada de ficar fazendo resenha na casa do amigo pra ver live, viu? Isso aí tá proibido. E enfim, faça coisas que te gerem prazer o máximo que você conseguir, que isso vai te ajudar sim e vai te ajudar muito. Número 5, como não poderia faltar aqui, é durma bem. Tem uma série de estudos aí já comprovando que pessoas que não dormem bem, que têm privação de sono, elas têm os hormônios de saciedade e de fome todos bagunçados. Então se você dorme mal, pode sim ser que isso contribua para o aparecimento da compulsão alimentar. Então você quer sim dormir bem. Eu não tô falando para você dormir 10, você dormir 12 horas, porque quantidade é diferente de qualidade. Dá sim para você dormir pouco e dormir com uma qualidade boa. E existem até suplementos que podem te ajudar nisso, 5-HTP, melatonina, GABA, existem chás naturais, erva doce, melissa, passiflora, e isso aí também vai te auxiliar. Então, durma bem. Número 6, coma fibras e também use e abuse dos alimentos de baixa densidade energética. Ambos aí, eles entram na mesma categoria. Eles vão te deixar saciado por mais tempo, vão preencher mais ali o espaço do seu estômago. Isso vai te ajudar a você ter menos fome. Então você concorda comigo? Ó? Vamos colocar aqui, por exemplo, a gente coloca de um lado um bombom e do outro lado aqui a gente coloca uma maçã. Se a gente for olhar, um bombom tem mais ou menos 100 calorias. E um bombom a gente sabe que dura ali, sei lá, 2 ou 3 mordidas. De outro lado aqui, para a gente ter 100 calorias de maçã, a gente precisa aí de mais ou menos, não sei, umas 120 a 150 gramas de maçã. E você demora muito tempo para mastigar esses 150 gramas de maçã, dá uma maçã bem grande. Então, é correto a gente dizer que a maçã, ela vai provocar muito mais saciedade do que um bombom. E é justamente isso o papo de densidade energética. É o quanto de calorias que tem para um espaço. Então, um bombom, ele é muito mais denso do que uma maçã, falando de maneira em questão de calorias. Então, coma também aí muita verdura, coma muitas folhas, saladas de uma maneira geral, use e abuse desse tipo de coisa. Use alimentos mais fibrosos, tipo aveia, pão integral, arroz integral. Tudo que for mais rico em fibras vai sim ser interessante para você nesse momento. Vão te provocar mais saciedade e isso vai diminuir as chances de você ter um caso de compulsão. Número 7 aqui é não pule refeições. Isso aqui é absolutamente todo mundo. Existem sim pessoas que se adaptam ao jejum, então pulam ali o café da manhã, às vezes até almoço e tudo mais. Mas via de regra, se você tem problema de compulsão alimentar, o jejum, essas estratégias de você ficar pulando refeições, se torna assim desinteressante. Porque assim, a maioria das pessoas, exemplo, se elas ficam um período muito longo sem comer, elas ficam com a fome muito gigante. E quando elas atinam para comer, elas vão querer comer o mundo, vão querer comer tudo que passar na frente delas. Então o interessante é o quê? Você tem uma divisão ali das suas refeições. De repente comer de 3 em 3 horas vai poder te ajudar, você ter uma saciedade melhor, você ter um controle melhor da quantidade e da qualidade que você está comendo. Isso vai diminuir a sua propensão a ter uma compulsão, porque você sempre vai estar ali mais ou menos com o seu estômago preenchido. Então nunca vai te dar aqueles episódios de fome absurda. E isso é sim interessante para você. A número 8 aqui, ela age em complemento ao número 7, que o número 8 é planeje as suas refeições. Então tenha sim um cardápiozinho pré-estabelecido,
com alimentos bons, com alimentos de qualidade, com seus horários para você comer. Lembra que eu falei que ter uma rotina é sim interessante? Então, se você já tem ali no seu plano, sei lá, de repente, às 14 horas você vai comer 150 gramas de arroz, 100 gramas de frango e vai comer uma salada. Quando já tá ali escrito o que você deve comer, é muito mais difícil você, sei lá, dar a louca e falar, não, eu não vou fazer a refeição que já tá escrita para eu fazer. Vou comer um pacote de biscoito recheado. É muito difícil isso acontecer. Então tenha assim um planejamento, mas como eu falei também, com moderação, não precisa se restringir muito, que vai sim ser sucesso e vai te ajudar bastante. A número 9 aqui, aproveitando que eu acabei de falar de biscoito recheado, é não tenha alimentos gatilho à sua disposição. Muita gente, mas muita gente comete o erro de fazer o quê? Ir no mercado e encher a despensa de biscoito recheado, de batatinha, de coisas que são muito gostosas e que é muito fácil de você abrir ali o pacote e comer o pacote inteiro de uma vez. Você concorda comigo que se o alimento ele já tá ali no meu armário, é muito mais fácil eu caminhar até ele, pegar e comer e depois eu me sentir culpado daquela coisa toda, do que se eu não comprar ele, eu ter que ir na rua, eu ter que ir no mercado agora, pegar uma fila gigante, ter que passar por todo esse processo, às vezes o mercado fica longe e tudo mais, para então eu comprar e então eu comer? Ou seja, você não pode facilitar as coisas para você mesmo. Não compre, cara. Se você sabe que algum alimento te dá gatilho, que algum alimento ele provoca em você essa vontade incontrolável de comer, simplesmente não compre. E se tem alguém na sua casa que compra, chega na pessoa e fala, olha, eu tô com um problema, você pode me ajudar? Se a pessoa ela for compreensiva, muitas vezes ela vai simplesmente entender, não vai ficar comendo essas coisas perto de você e ela vai sim te ajudar. Então é basicamente isso. Não compre, não dê sorte pro azar, porque é muito difícil a gente se controlar quando a gente está nessa situação. Então, de fato, não compre essas coisas, não tenha por perto. Uma vez ou outra ali na sua refeição livre, você pode ir lá, pode comer tranquilamente, mas via de regra, não tenha esse tipo de alimento na sua casa. Pratique a atenção plena ou mindfulness, como muita gente aí vem chamando. Muita gente não conhece, mas isso aí é uma prática que vem ganhando muita notoriedade nos dias de hoje. O que seria atenção plena? É quando você for sentar para comer, você simplesmente sentar ali para comer. O que eu quero dizer com isso? É prestar atenção nas texturas, prestar atenção no cheiro, prestar atenção no sabor do que você está comendo. Você já viu gente que senta, pega o prato de comida e come, e parece que nem mastigou a comida, só engoliu e tudo mais, não sentiu o sabor de nada? Isso contribui sim para que você coma cada vez mais. Então o que é interessante? Sentou para comer, senta, mastiga, não fica com o celular na mão, não fica vendo série, não fica na frente da televisão, enfim, qualquer coisa desse gênero. Senta, mastiga, sente o sabor, sente o cheiro do que você está comendo, visualiza o que você tem ali no prato e tudo mais. Então, isso é atenção plena e eu acho sim interessante você praticar isso para tentar superar a compulsão alimentar. Então é isso aí, pessoal. Se eu não me engano, foram 10 dicas de como você pode superar aí, vencer a compulsão alimentar. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações. Os links mais importantes vão estar aqui embaixo na descrição. Olha lá também meu Instagram, me segue lá que eu tiro muita dúvida do pessoal, respondo direct praticamente de todo mundo. Posto também muito conteúdo interessante lá. Mas então é basicamente isso por hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.